Circleville, Ohio, uma cidade pacata como tantas outras no interior dos Estados Unidos. Mas em 1976, a tranquilidade foi rompida por uma série de cartas anônimas. Cartas que denunciavam segredos obscuros, traições, abusos e até ameaça de morte. Esse é o perturbador e muito curioso caso das cartas de Circleville, um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal americana. O pessoal de lá levou a fofoca a outro nível. Vocês vão ver. Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje. As primeiras cartas foram recebidas por Mary Gillespie, uma mulher comum que trabalhava como motorista de ônibus escolar. As correspondências acusavam Mary de ter um caso com Gordon Massey, um superintendente da escola, e o autor das cartas pedia para que ela desse um basta e colocasse um fim no caso deles. As cartas eram anônimas, escritas à mão e sem erros de grafia. Alguns dos trechos eram assim: fique longe de Massey. Não minta quando questionada sobre o encontro de vocês. Eu sei onde você mora, estou observando sua casa e sei que você tem uma filha. Isso não é brincadeira. Por favor, leve a sério. Todos os envolvidos foram notificados e tudo acabará em breve. No início, ela resolveu esconder as cartas do marido, o Ron Gillespie, mas aí ele recebeu uma carta dizendo que sua mulher tinha um caso. Não só ele, mas vários vizinhos receberam cartas contando sobre o caso da Mary com o Gordon. Então, toda a cidade começou a receber cartas que denunciavam todo o tipo de coisa, como traições, crimes, corrupção. Muitas vezes, vizinhos recebiam cartas falando sobre os podres da vizinhança. Gente, que bafão, né? E eu aqui reclamando das fofocas do condomínio onde eu moro. É bem pequeno perto disso. A carta endereçada a Ron dizia: Senhor Gillespie, sua esposa está saindo com Gordon Massey. Você deveria pegá-los juntos e matá-los. Ele não merece viver. A Mary insistia que não estava tendo caso algum com o Gordon e o Ron acreditou na esposa. A família começou a desconfiar do cunhado da Mary, o Paul Freshour. Ele conhecia a família, tinha acesso às informações e tinha passado por um divórcio conturbado com a irmã do Ron, inclusive ficando com a guarda dos filhos. Então o casal Mary e Ron bolaram um plano. Escreveram uma carta falsa para o suposto autor, dizendo que sabiam quem ele era e pediu para que ele parasse. Por um tempo funcionou, mas a paz durou pouco. Em 19 de agosto de 1977, Ron recebeu um telefonema misterioso em casa. Ele ficou super agitado, pegou seu revólver e saiu de casa sozinho. Nesse dia, Mary estava viajando para visitar a irmã. Pouco tempo depois, Ron foi encontrado morto dentro da sua picape, que bateu contra uma árvore. A arma dele tinha sido disparada uma vez, mas não se sabe contra o que ou quem. Ele não usava cinto de segurança e o corpo foi lançado no impacto. O laudo apontou a causa da morte como acidental. Um fato curioso no suposto acidente foi que a polícia encontrou álcool no sangue do Ron numa quantidade acima do limite permitido. Algo que a família e os amigos contestaram, pois, segundo os relatos, ele não tinha o hábito de beber e não havia bebido nada naquele dia. O xerife da época alegou que foi um acidente, mas muitas pessoas acreditam que ele foi de fato assassinado. O caso foi encerrado. Após a morte do Ron, as cartas continuaram chegando normalmente. Agora vem uma parte bem bizarra dessa história. Após a morte do Ron, a Mary admitiu que estava sim envolvida com Gordon Massey.
mas ela falou que o caso só começou depois das cartas chegarem. Ninguém acreditava nela, claro. Imagina só a situação. Você começa a receber cartas anônimas dizendo que você tem um caso com alguém e aí isso vira literalmente a sua vida e a vida da sua família de cabeça para baixo. Aí você vai lá e resolve mesmo ter um caso e com a mesma pessoa que diziam as cartas. Isso é uma das coisas mais sem sentido que eu já ouvi, gente. É difícil acreditar, né? Enfim, as cartas continuaram e agora muito mais agressivas e mais espalhadas. Toda a cidade se tornou alvo. Políticos, policiais, professores, cidadãos comuns, ninguém estava livre dos babados. Apesar de toda a cidade receber as cartas, parecia que o autor tinha uma preferência pela Mary, uma espécie de obsessão. E então ele passou a atacar a filha dela, que tinha apenas 12 anos na época. E os ataques não eram somente por cartas. A pessoa espalhava cartazes pela cidade e o teor era extremamente ofensivo. Em uma das mensagens foi sugerido que a filha de Mary seria fruto do caso extraconjugal entre Mary e o Gordon. Algumas dessas cartas insinuavam que Gordon estaria abusando sexualmente da menina, o que nunca foi comprovado e causou uma enorme revolta na comunidade. Essas acusações, mesmo sem fundamento, aumentaram ainda mais o medo e a tensão em Circleville. A exposição de uma criança em situação tão delicada evidenciava que o autor das cartas estava disposto a ultrapassar todos os limites para atingir os seus alvos. Em fevereiro de 1983, Mary dirigia seu ônibus escolar na sua rota de costume, quando de repente, na beira da estrada, ela viu um cartaz ofensivo contra sua filha. Indignada, a Mary parou o ônibus para arrancar o cartaz. E nessa hora ela percebeu que tinha uma caixa presa logo atrás do cartaz, ligado a uma linha. E dentro dessa caixa tinha uma pistola automática calibre 25. Ou seja, era uma armadilha mortal para ela. A arma estava amarrada com fios e preparada para disparar quando o cartaz fosse puxado. A mira era certeira na cabeça da Mary, que teve muita sorte porque a armadilha falhou e ela sobreviveu. A pistola estava com o número de série parcialmente raspado, mas não o suficiente para esconder a numeração. A polícia investigou e descobriu que essa arma pertencia a Paul Freshour, o cunhado do Ron. Na ocasião, o Paul alegou que a arma havia sido roubada, mas mesmo assim ele foi preso. Ele foi à delegacia para fazer um teste de caligrafia. Os peritos mandaram o Paul copiar as cartas e, segundo esses peritos, as escritas eram compatíveis. Mesmo sem impressões digitais na arma ou na cena do crime, sem testemunhas e com um teste de caligrafia um tanto controverso, o Paul foi preso. A maneira como o teste foi feito comprometia a credibilidade do resultado. Porém, o xerife ignorou e prendeu Paul pela tentativa de homicídio de Mary e o definiu como o autor das cartas. Paul foi condenado a uma pena mínima de 7 anos de prisão por tentativa de homicídio. Mary testemunhou contra ele e o especialista em caligrafia foi fundamental para a sentença. Paul tinha um álibi, mas ele nunca apareceu para testemunhar a favor dele. Então, esse é o fim da história? Paul foi preso e as cartas pararam? Nada disso. Senta aí que vem mais coisa. As cartas continuaram sendo enviadas, mesmo com o Paul preso. E o pior, ele mesmo começou a receber cartas dentro da cadeia. Uma delas dizia: "Agora você está exatamente onde eu queria. E eu ainda estou solto." O Paul jurava a inocência. Na cadeia ele foi isolado, ficou sem comunicação, sem acesso a papel e caneta. Ele ficou 100% restrito, tornando impossível que escrevesse ou enviassem as cartas. E ainda assim, elas continuavam a chegar. E mesmo diante desse cenário, ele cumpriu 10 anos preso e nunca confessou nada. Paul pediu por justiça até sua morte. O caso jamais foi resolvido. E hoje, mais de 40 anos depois, várias perguntas continuam sem respostas. Algumas das acusações contidas nas cartas enviadas a outras pessoas em Circleville foram posteriormente confirmadas como verdadeiras.
As mensagens anônimas frequentemente continham denúncias de casos extraconjugais, corrupção, abuso e má conduta moral. E em alguns desses casos, os fatos relatados foram investigados e comprovados. Isso fez com que muitos moradores acreditassem que o autor das cartas tinha acesso a informações privilegiadas ou que conhecia intimamente a vida de várias pessoas da cidade. E essa pessoa também circulava por diferentes grupos da sociedade. Ou será que eram mais de uma pessoa? Porque algumas cartas tinham caligrafia diferentes. A suspeita era que a pessoa mudava a letra na hora de escrever para despistar um pouco. Ou era de fato mais de uma pessoa. Existem algumas teorias que tentavam explicar o caso, além, claro, da que culpava o Paul. A ex-esposa dele, por exemplo, tinha motivo para se vingar após o divórcio, poderia conseguir acesso à arma, conhecia bem a Mary e ainda poderia querer a guarda dos filhos, que, como eu disse lá atrás, estavam com Paul. Será que ela teria plantado a armadilha para incriminar o ex-marido? Lembrando que ela teria sido a responsável pela infelicidade e morte do próprio irmão. O filho de Gordon Mass. A Mary tinha um caso com o pai dele, então seria o motivo principal. Um grupo anônimo. A variação da letra nas cartas e o conhecimento de pessoas diferentes com um estilo de vida diferentes. Um grupo é uma suspeita bem coerente. Sem falar, gente, que foram mais de 1000 cartas enviadas, ou seja, deu muito trabalho, né? Pesquisar sobre todo esse pessoal, ficar por dentro de todas as notícias, escrever ali a próprio punho e enviar, então realmente acho que demanda muito trabalho. Poderia também ser uma sociedade secreta, moralista, punindo pecadores? Poderia. As cartas expunham autoridades e a polícia foi lenta e seletiva na investigação. Teriam prendido Paul para enterrar algo mais profundo e encerrar o caso? O programa de TV Unsolved Mysteries, famoso por investigar casos não resolvidos, decidiu cobrir o mistério das cartas de Circleville, no final dos anos 80. Durante a produção da matéria, a equipe recebeu uma carta anônima diretamente ligada ao tom e o estilo das cartas originais de Circleville. Essa carta dizia: se você decidir fazer um programa sobre o Circleville, você vai se arrepender. Deixe isso para lá. Ninguém precisa saber de mais nada. A carta era direta, intimidadora e claramente tinha a intenção de impedir a exibição do episódio. Ainda assim, o programa foi ao ar em 1994, trazendo visibilidade nacional ao caso e aumentando o número de pessoas interessadas na investigação. E isso tudo aconteceu enquanto o Paul ainda estava preso. Que estranho, né? As cartas foram deixando de ser enviadas gradativamente, até que chegou ao final em 1996. Bom, eu fiquei muito curiosa com esse caso. Quem seria o autor dessas cartas misteriosas e comprometedoras? Comentem aqui o que vocês acham. E não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e ainda vai me ajudar bastante na divulgação do conteúdo. E também me segue nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.